Um pensamento ruim, ele estraga as nossas melhores disposições. Quanta gente estragou o seu dia por causa de um pensamento ruim? Acordou de manhã cedo, lhe ocorreu uma coisa má, às vezes nem é uma má intenção, mas um medo, um assombro, um pensamento de tristeza, ou às vezes até mesmo uma atitude, né? O desejo de dar uma resposta a uma violência que sofreu, uma má inclinação, um pensamento, um sentimento de vingança, e aquilo deu a orientação para o dia dela, deu a direção para o dia. Um pensamento ruim e pôs a perder um dia inteiro, estragou a melhor das disposições. Às vezes a gente vai fazer um trabalho, uma coisa tão bem intencionado, né, com desejo de fazer e de fazer o bem, aí vem a tentação de um pensamento mau, às vezes até despertado por um comentário, por uma outra pessoa. E aí nós ficamos indispostos, entristecidos, desanimados, desencorajados. Os resultados materiais, eles são manifestações de forças invisíveis. Então, quando Jesus fala aqui, de homicídio, de adultério, de imoralidade, esses são resultados materiais. Você vê, você toca, mas eles nasceram primeiro de uma força invisível. Quando um país está em guerra com outro e solta um míssil, isso a gente já viu muito nos filmes. A primeira coisa que acontece é que aquele país ele entra em estado de alerta e ele começa a procurar de onde veio aquele míssil, porque ele chega disparado sobre um povo que não sabe sequer de onde ele veio. Uma palavra ruim é assim, às vezes ela cai na vida da gente como um míssil, ela é uma força invisível que desperta a má inclinação, que desperta os nossos desejos sensuais, que provoca em nós ciúme, que provoca em nós ira. E se a gente não discernir, nós ficamos igualzinho uma nação que não sabe de onde veio aquela bomba, porque cai na vida da gente como uma bomba. Do mesmo jeito, todos os acontecimentos importantes, eles têm a sua origem num pensamento, têm a sua origem numa intenção. E a qualidade das nossas atitudes depende da qualidade daquilo que a gente pensa. Márcio, o que importa é a gente fazer. Nós precisamos fazer o bem. Exatamente, você está certíssimo. Mas antes de fazer o bem, o que você precisa é pensar o bem. Porque uma pessoa que pensa mal não faz nada bem. Para fazer o bem, é preciso pensar bem. A qualidade das suas atitudes depende da qualidade dos seus pensamentos, daquilo que você cultiva dentro de você. Uma pessoa que só cultiva coisas boas, até no susto, ela faz coisas boas. Uma pessoa que cultiva sentimentos maus, até para responder a uma atitude boa de alguém, ela acaba respondendo com uma atitude má, porque é o que está dentro dela. O que a gente faz não é tão bom, nem tão mal quanto os desejos do nosso coração. Você pode ver que uma pessoa, quando ela está determinada a fazer uma maldade com alguém, ela nunca fica satisfeita. Porque a maldade não alcança a força do pensamento ruim que ela tinha. E o bem é a mesma coisa. Quando uma pessoa quer fazer algo de bom para uma outra, quando ela ama de verdade, quando ela tem um desejo de tornar a vida daquela pessoa melhor, tudo que ela faz ela ainda acha que é pouco. Porque o pensamento, o desejo que ela tinha dentro do coração era muito maior do que aquilo que ela conseguiu fazer. Então veja, os nossos pensamentos nos orientam. Tenha apenas bons pensamentos e com o tempo, todas as suas ações elas vão se tornar boas. Porque os pensamentos que nos levam a fazer o mal são muito piores do que o próprio mal que nós fazemos. E isso causa dano à nossa alma.
Os pensamentos maus que nos levam a realizar uma atitude má, eles são piores do que a atitude que a gente conseguiu realizar. Só que veja, esse pensamento mau está dentro de mim. E ele destrói a minha alma. Ele destrói a bondade em mim. Ele me impede de amar. Ele fere a minha comunhão com Deus. Ele me afasta das pessoas. Então, você pode parar de fazer uma má ação, arrepender-se e retirar isso da sua vida. Mas os pensamentos, eles ficam o tempo inteiro martelando dentro de nós. Nós precisamos pedir a Deus a graça de arrancar de dentro do nosso coração os maus pensamentos. Porque às vezes uma atitude ruim a gente faz uma vez. Mas até a gente fazer, quantas vezes nós pensamos e repassamos, e depois até que a gente executou, a gente volta a pensar. Você já imaginou o dano que isso causa dentro do nosso coração? E não só, predispõe a gente para fazer sempre coisas desagradáveis a Deus. Não é? Os maus pensamentos, eles têm o triste hábito, têm a terrível natureza de virem sempre um após o outro. Você pode olhar que quando a gente solta a nossa mente e ela tem ali uma direção ruim, é movida por um sentimento. Vamos pegar um exemplo aí, um sentimento de desforra. Porque a gente foi ferido no nosso orgulho, alguém disse algo que nós não gostávamos, até nos humilhou na frente das outras pessoas. Você já percebeu que por causa de um sentimento, um pensamento ruim dá espaço ao outro? Nunca vem sozinho. Como é que a gente pode curar isso? Tenha bons pensamentos. E os seus pensamentos serão transformados em boas ações. Ah, mas eu já tentei e eu não consigo. Escute a palavra de Jesus. Toda planta que não foi plantada pelo meu Pai Celeste será arrancada. Se agarra com esta palavra. E conversa com Jesus e diga para Ele: Senhor, este pensamento não veio do Espírito Santo. Senhor, este pensamento não veio da bondade, não veio da generosidade. Arranca esse pensamento de dentro de mim. Nós precisamos clamar isso a Deus, para que a gente possa ser dia após dia uma pessoa melhor, porque tudo começa com um pensamento, não é? O que começa com um pensamento? Você quer uma lista? As más intenções, os homicídios, os adultérios, a imoralidade, os roubos, os falsos testemunhos, as calúnias. Dominar e dirigir seus pensamentos é o segredo para a felicidade e para a santidade. Você quer ser feliz? Quer ser um homem mais de Deus? Nós precisamos pedir ao Espírito Santo a graça de dominar e de dirigir os nossos pensamentos para o bem. Pare de pensar coisas más. Pare de pensar em desastre. Pare de pensar em desgraça. Pare de alimentar o seu medo. Pare de alimentar o rancor, o ressentimento. Comece a cultivar no seu coração coisas boas. Se você for atingido por um mal, por uma infelicidade em sua vida, a chave para a libertação é você procurar a causa dentro do coração. Lá onde essa atitude que nos prejudicou nasceu. É ali que a gente precisa procurar. Procurar nos nossos pensamentos, procurar na inspiração. O que foi que me inspirou para tomar essa decisão que teve tanta consequência ruim na minha vida? Que espírito me animou? E aí a hora que a gente descobre, a gente tenta melhorar os nossos pensamentos. A gente se desvia daquilo. É preciso barrar o mal antes dele se estabelecer no nosso coração. E se for inspirado por um acontecimento na sua vida, não é, este pensamento, então procure então nos seus pensamentos que provocaram esse acontecimento a sua razão de ser. Se você nota que algo que aconteceu
não te agradou, não te fez feliz. Pelo contrário, te desestabilizou, tirou a sua paz, não é? E foi por causa de algo, de um acontecimento. Procure como foi que aquilo aconteceu e qual foi a sua colaboração naquele acontecimento. Porque a palavra de Deus, em muitas passagens, ela nos revela uma coisa, que pensamentos atormentados, eles deprimem a pessoa. Nós temos que expulsar de dentro de nós tudo aquilo que nos atormenta, que nos tira de Deus. Pensamentos atormentados, eles deprimem a pessoa, mas uma inspiração animada enche a alma de alegria. Como é bom, não é? Quando alguém dá uma inspiração para a gente. Às vezes a gente andava meio sem rumo, até sem graça, e de repente alguém nos dá uma inspiração boa. Jesus diz nesta palavra que o Pai arranca do coração do homem tudo aquilo que ele não plantou. O Espírito Santo, ele destroça os maus pensamentos. E quem guarda a palavra de Deus, controla os seus pensamentos. Nós queremos, Senhor, guardar a Tua palavra. Esta Tua palavra que nos traz uma revelação nesta manhã. Que se nós queremos ter boas atitudes e uma vida boa, nós precisamos cultivar dentro de nós o que é bom. E se nos falta, Senhor, a força para arrancar o que é mal, o Teu Filho Jesus nos prometeu nesta palavra, nos revelou nesta palavra, que toda planta que não foi plantada por Ti será arrancada. Nós Te pedimos, Senhor, nesta manhã, arranca todo o medo. Arranca o medo que nos faz agir mal, que nos faz tomar posição contra as pessoas e até mesmo contra as pessoas que amamos. Arranca a tristeza, que é uma fonte de pensamentos terríveis. Arranca o ressentimento, o rancor, qualquer desejo de vingança. Purifica-nos pelo poder do Teu Espírito, Senhor. É o que nós Te pedimos, por meio desta palavra. Amém. Tudo nasce no nosso coração. Eu me lembrei de uma canção que eu fiz há pouco tempo, quer dizer, há algum tempo já, que está no CD A Força do Amor, que nasceu justamente de uma reflexão do Márcio aqui, sobre a intenção do coração. Naquele momento, o foco eram as palavras. Você falou muito sobre as palavras, o poder que as nossas palavras têm, como que elas atingem as pessoas, mas o mesmo serve para as nossas atitudes, né? Porque tudo, vai dizer Jesus, tem a raiz no nosso coração. É de dentro do coração, né, que sai toda a impureza. Portanto, no campo dos sentimentos, né, nas situações que a gente vive no dia a dia, quando nós sentimos raiva, quando nós sentimos ódio, quando nós sentimos uma grande tentação, uma vontade, né, de cair no pecado, aí é o momento de nós darmos uma resposta diferente. Eu penso que esta música vai nos ajudar a refletir sobre isso. As palavras têm poder de construir ou destruir, de curar e magoar, de ferir e acalmar, concebidas no nosso coração, serão bênçãos ou somente maldição. Valerá o que está dentro do coração, se somos maus ou bons. Palavras de bênção, de louvor, para agradecer e abençoar,
Recolhe, Senhor, do meu coração palavras de bênção, palavras de bênção, de louvor, para agradecer e abençoar. Recolhe, Senhor, do meu coração palavras de bênção. E assim como esta música diz, que o Senhor possa recolher do nosso coração neste dia palavras de bênção, palavras de louvor. Deixe agora que esta força do Espírito Santo de Deus invada o seu coração, meu irmão, minha irmã, para que de fato todos os sentimentos, porque tudo ainda nasce no campo dos sentimentos, no nosso coração, vá sendo transformado, esta raiva que seja transformada em sentimentos de amor, de caridade, este ódio da mesma forma. Essa tentação, você que já está com a sua agenda programada para hoje e já sabe a hora que você vai ligar para aquela pessoa para marcar um encontro, e aí está o adultério, algo que pode destruir o seu casamento, e você acha que é só uma aventura, você acha que é só mais um caso, que isso não vai abalar, não vai atingir a sua família. Não, meu irmão, o demônio quer destruir a sua família. E no nome de Jesus, não permita que isto aconteça. Veja, ainda está no campo dos sentimentos. Esta é a hora de renunciar a todo o mal que se instala dentro da gente, muitas vezes pelos nossos sentimentos, por aquilo que sofremos, por aquilo que somos influenciados durante a nossa vida, naquilo que estamos vivendo. Eu proponho mesmo que nós façamos este ato de renúncia. Vamos rezar juntos? Eu renuncio. Eu renuncio. Eu renuncio a todo mal. A todo mal Que está diante de mim. Que está diante de mim. Mas que também está dentro de mim. Mas que está também dentro de mim. Eu renuncio a Satanás. Eu renuncio a Satanás. Autor e princípio do pecado. Autor e princípio do pecado. E a todas as suas obras. E a todas as suas obras. E eu creio. E eu creio em Deus Pai. Em Deus Pai. Todo-Poderoso. Todo-Poderoso. Eu creio no seu Filho Jesus. Eu creio no seu Filho Jesus. Meu Senhor e Salvador. Meu Senhor e Salvador. Eu creio no Espírito Santo. Eu creio no Espírito Santo. O Espírito Consolador. O Espírito Consolador. O Espírito Santificador. O Espírito Santificador. Que tem o poder. Que tem o poder. De fazer de mim. De fazer de mim. Um homem novo. Uma mulher nova. Amém. Amém. Recolhe, Senhor Jesus, do nosso coração hoje palavras e atitudes de bênção. Amém. Palavras de bênção, de louvor, para agradecer e abençoar. Recolhe, Senhor, do meu coração palavras de bênção. Palavras de bênção, de louvor, para agradecer e abençoar. Recolhe, Senhor, do meu coração, palavras de bênção.